Olá, hoje é quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. Esse é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo, a partir de agora, as principais notícias do dia. De olho na sustentabilidade, o governo assina plano de trabalho com a Agência Internacional de Energia. A taxa básica de juros da economia cai para 11,25% ao ano. E o programa Brasil Mais Produtivo vai beneficiar 200 mil micro, pequenas e médias empresas. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A partir de hoje, começa a valer o pagamento do novo salário mínimo nacional no valor de R$ 1.412. Acompanhando o reajuste, mudam também os impostos a serem pagos para a Receita Federal, incluindo aí a contribuição mensal do microempreendedor individual. O novo valor do documento de arrecadação do Simples Nacional, conhecido como DAS, começa a valer no boleto do dia 20 para todos os empreendedores que faturam até R$ 81 mil no ano. Com o salário mínimo atualizado para R$ 1.412, o DAS-MEI neste ano vai variar de R$ 70,60 para R$ 76,60, a depender da atividade desempenhada. No setor de comércio e indústria, por exemplo, a contribuição será de R$ 71,60. No setor de serviços, R$ 75,60. Já no segmento de comércio e serviços, R$ 76,60. O documento é calculado pela soma das tributações do INSS, pelo ISS, Imposto sobre Serviço, e pelo ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Bem, e no caso do MEI caminhoneiro, o valor da contribuição social varia entre R$ 169,44 e R$ 175,44, a depender do tipo de produto transportado e do local do destino. O cálculo considera 12% do salário mínimo para o INSS e as mesmas quantias do microempreendedor individual tradicional para ICMS e ISS. Confira. A contribuição municipal do caminhoneiro passa para R$ 174,44. Já a fora do município será de R$ 170,44. Para quem lida com produtos perigosos, R$ 175,44. E para quem trabalha com mudanças, o valor é de R$ 175,44. Bom, e com o pagamento em dia do DAS-MEI, o empreendedor tem direito a benefícios como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade e auxílio-reclusão para familiares. A emissão do documento pode ser feita pelo portal do Sebrae, acessando o ambiente personalizado Meu Mural. E é possível emitir o DAS mesmo sem CNPJ-MEI vinculado. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou nesta quarta-feira mais um corte na taxa básica de juros. A Selic caiu de 11,75% para 11,25% ao ano. É a quinta queda consecutiva. Em nota, o Copom informou que pretende continuar a reduzir a Selic em meio ponto percentual, pelo menos até maio. A taxa está no menor nível desde março de 2022. Já estão abertas as inscrições para que 200 mil micro, pequenas e médias empresas industriais participem do programa Brasil Mais Produtivo. A plataforma que vai possibilitar a inscrição foi lançada na sede do Sebrae, em Brasília. A reportagem é de André Lage. A ideia é fazer com que as instituições participantes alcancem maior produtividade e competitividade. Ela vai interagir com toda a estrutura existente do Sebrae no Brasil e do Senai, no alcance já daquilo que nós temos de construção histórica da nossa institucionalidade.
no campo da inovação, no campo daquilo que nós estamos agregando de valores nesse processo de construção, do crédito e principalmente para que nós possamos dar aquilo que é essencial, que é a qualificação, principalmente para os micros e pequenos empreendedores. Do universo de 200 mil empresas que preenchem os requisitos de participação, a expectativa é atender direta e presencialmente mais de 93 mil instituições até 2027. Nós temos etapas desse programa. 50 mil devem começar um atendimento pelo Ali, que é um agente local de inovação do Sebrae, que irá presencialmente à empresa. 30 mil devem usar essas soluções técnicas do Sebrae e do Senai, que são Lean Manufacturing ou eficiência energética, que são soluções extremamente robustas, que serão aplicadas localmente nas empresas. E parte dessas 200 mil, e nós imaginamos que 10%, 5% dessas empresas, 9 a 10 mil empresas, estarão no nível das Smart Factory ou a indústria 4.0. E aí sim o programa se contempla, mas é óbvio que se das 200 mil todas quiserem percorrer esse caminho, o programa está disponível e é inteiramente gratuito. As micro e pequenas empresas industriais serão atendidas pelo Sebrae e pelo Senai. As instituições irão oferecer um ciclo completo de conhecimento, acesso gratuito a cursos, materiais e ferramentas sobre gestão e produtividade, entre outros temas. As empresas também irão entrar numa jornada rumo à transformação digital. Qualquer empreendedor brasileiro pode acessar essa plataforma pelo site do brasilmaisprodutivo.mdic.org.br e lá dentro dessa plataforma você vai encontrar o segmento que você quer. Lá nós atuamos em outros segmentos, setores e segmentos. Essa plataforma é georreferenciada e pela opção dele, se ele precisa de uma solução de gestão, um Sebrae regional irá atendê-lo. Se ele precisa de uma solução técnica, um Senai regional irá atendê-lo. No próximo bloco, uma entrevista com Natália Soutosa, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, sobre as tendências do turismo para os próximos anos. A gente volta já já. Horas e 41 minutos, agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Quem tem o perfil bronze na plataforma gov.br pode parcelar as dívidas renegociadas no programa Desenrola Brasil. Os descontos chegam em média a 90%, não precisa da entrada e o pagamento pode ser feito em até 60 meses. Você também não fique de fora, gente. Vem pra cá, vamos almoçar. Olha a hora do almoço, hein? Com cerca de R$5 mil em dívidas, o Desenrola é a chance da Karina limpar o nome e ter o crédito na praça de novo. Eu vou correr para sair do vermelho, começar o ano com o pé direito. Pelas novas regras, os interessados poderão ter acesso ao Desenrola pelo portal do programa, além de sites e aplicativos de renegociação e de bancos. Por lá, o cliente consegue ver o valor da dívida e fazer o pagamento via Pix, boleto ou parcelado. A previsão é que 13 milhões de pessoas renegociem suas dívidas nesta fase do programa. A plataforma, inclusive a Serasa, vai ser mais um canal ali onde vai ser possível a entrada para a pessoa renegociar, que vai ser direcionado para o gov.br, que é a plataforma do governo, e abrir então é justamente para expandir e aumentar o alcance de pessoas que consigam de fato renegociar. Em 6 meses, mais de 11 milhões e meio de brasileiros utilizaram o Desenrola Brasil. O programa, que já renegociou 34 bilhões de reais em dívidas, vai até 31 de março. Entre os setores com mais renegociações, em termos de valores, estão os serviços financeiros, securitizadoras, comércio e contas de luz. É importante demais você ficar livre da dívida, porque a dívida ela acarreta muita preocupação, muita dor de cabeça, precisamos ter o nome limpo. Para acelerar a transição do modelo energético do país, o Brasil assinou um plano de trabalho com a Agência Internacional de Energia. O objetivo é alcançar a liderança no processo de sustentabilidade mundial.
Com mais de 88% de sua energia gerada a partir de fontes limpas e renováveis, o país tem um enorme potencial para produção e exportação, o que pode contribuir para a descarbonização do planeta e para o desenvolvimento econômico e social. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a Agência Internacional de Energia assinaram um plano de trabalho conjunto para acelerar a transição energética no país. Este é um ano especial, em que terei a oportunidade e a responsabilidade de presidir a trilha de energia das 20 maiores economias do planeta. E vamos aproveitar essa oportunidade para disseminá-la para todo mundo. É o ano da transição energética justa e inclusiva. Portanto, um ano que temos a oportunidade de atender ao chamado de Sua Santidade, o Papa Francisco, no sentido de avançar em uma transição energética equilibrada, incluindo as pessoas e ajudando na paz mundial. O acordo foi firmado durante evento na sede da pasta, em Brasília, com a presença de Fatih Birol, diretor executivo do órgão que reúne 50 países, entre eles o Brasil, e representa 80% do consumo mundial de energia. A parceria prevê a cooperação em áreas como pesquisa, compartilhamento de dados, sugestões de políticas públicas e tecnologias para a transição energética. E não é por acaso que estamos aqui, para anunciarmos essa frutífera cooperação com a Agência Internacional de Energia. Desde o ano passado, em especial após nosso encontro na COP28, eu e o senhor Fatih Birol nos unimos e estamos unindo esforços para concluir esse acordo que será de fundamental importância para a transição energética global. O ministro Silveira destacou que o Brasil tem o objetivo de liderar as discussões sobre a sustentabilidade no mundo, representando os países do sul global, e ressaltou a importância da participação dessas nações no debate. A nossa experiência, podemos ajudar as demais nações, para além da questão da transição energética, a combaterem pobreza energética, se espelhando no maior programa de inclusão do planeta em energia, o nosso conhecido Luz para Todos. O acordo ocorre em meio à presidência brasileira do G20, que tem como um dos pilares de atuação a economia verde. Para Birol, os próximos anos representam uma oportunidade única para o país. Nos últimos anos, o governo brasileiro e a agência vêm intensificando a colaboração bilateral, especialmente em temas como financiamento para a transição energética e bioenergia. Em 2024, a agência participará como organização convidada do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas e da Força Tarefa para a mobilização global contra a mudança do clima do G20. Vamos avançar na construção de instrumentos que alcancem as metas climáticas, que cumpram os compromissos das ODS e os compromissos internacionais, e que promovam o desenvolvimento socioeconômico do nosso país e no mundo. E a transição energética só se dará de forma efetiva, concreta e principalmente justa e inclusiva se ela for global. Dados da pesquisa Tendências de Turismo, realizada pelo Ministério do Turismo, mostram que 1 em cada 3 brasileiros vai fazer uma viagem a lazer durante a alta temporada no Brasil. O levantamento mostra também um aumento no número de turistas estrangeiros no país. O reflexo deste movimento é assunto para a nossa conversa agora com Natália Soutosa, pesquisadora e técnica de projetos de planejamento estratégico da Fundação Getúlio Vargas. Oi, Natália, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos que nos assistem. Ótimo. Hoje a gente consegue falar sobre esse assunto, retomando o nosso compromisso de trazê-lo de volta, dada a importância que tem. Outro dia tivemos um problema técnico, né? Bom, Natália, são números animadores aí, né? 1 em cada 3 brasileiros pretende viajar agora na alta temporada. E esses números representam, entre outros aqui, uma retomada mesmo do turismo, né? Pós-pandemia. Qual é a explicação para essa retomada? Exato, Sebastião. São números que já se equiparam, né, ao período pré-pandemia e, inclusive, superam as expectativas que nós tínhamos para 2023, né? Esses dados são todos referentes ao ano passado.
E é bom sempre lembrar que esse setor foi um dos mais duramente afetados pela crise do coronavírus. E aí, né, quais são os prováveis motivos para esse crescimento, além das expectativas? Bom, primeiro é legal a gente destacar que estamos vendo a gradativa retomada do poder de confiança de compra da população, né? E por que isso é tão importante? Porque ainda que o turismo figure dentre os 3 maiores desejos do brasileiro, a gente vê isso em algumas pesquisas, inclusive pesquisas do próprio Sebrae, e sempre dividindo ali o pódio com grandes desejos como a compra da casa própria, a abertura de um negócio próprio, o turismo ainda é considerado uma atividade supérflua. Então, o que isso significa? Quando as contas apertam ou são incertas, o futuro é incerto, gastos como moradia, alimentação, saúde, educação, eles sempre vão vir primeiro. Então, essa retomada da confiança para gastar é um dos fatores que está pesando bastante para o crescimento das viagens. Outro fator que está sendo observado é a gradativa reestruturação da malha aérea. Dados também dos voos subiram, de acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos. Então, a gente teve um crescimento vultuoso aí do número de passageiros na malha aérea e também os investimentos públicos nos aeroportos. Aqui no Rio, por exemplo, a gente teve uma retomada das operações do Galeão para voos domésticos, né? Isso tem acontecido em outros locais do país. Além disso, outro item é que o turismo já vinha, antes da pandemia, num ritmo constante de crescimento, não só no Brasil como no mundo. É uma das atividades que vem sendo, há alguns anos, muito buscada pelas pessoas. E os dados da OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, já vinham mostrando esse crescimento do turismo acima da média da economia global. Então, já era de se esperar que depois da crise da pandemia, a gente tivesse uma retomada desses números. No que diz respeito à recepção de estrangeiros especificamente, a gente viu aí nos dados do Ministério de Portos e Aeroportos que houve um crescimento de 62% da chegada de estrangeiros no país, né? E tem também algumas possíveis justificativas. Uma delas é o trabalho que a Embratur, que é a Agência Brasileira de Turismo, né, que cuida da promoção do país no exterior, tem feito no fomento às negociações entre operadores brasileiros e estrangeiros. E um item que tem gerado muita discussão dentre as entidades do setor é a questão da isenção de vistos para países emissores importantes para o Brasil, como os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. São emissores importantes que, devido a uma questão de reciprocidade diplomática, de questão de vistos, é possível que em abril a gente o governo corte essa isenção de vistos de estrangeiros para o Brasil. Isso o setor entende como uma desvantagem, né? Porque isso pode afetar a chegada de estrangeiros. Bom, preocupa de certa forma, né? Mas a gente tem um monte de informação importante e positiva, né, Natália? Muito bom ver isso. E para além desses números de volume, né? É interessante a gente ressaltar a importância para a economia nossa mesmo, para a geração de emprego, né? Quanto que representa o turismo nesse cenário, né, Natália? Isso é bem legal, Sebastião. Eu que sou apaixonada pelo turismo, eu sempre gosto de conversar sobre isso, inclusive em rodas de amigos, porque as pessoas muitas vezes não entendem o que é o turismo, né? Então, é uma pergunta muito pertinente. Então, assim, as pessoas geralmente pensam no turista como aquele estereótipo do viajante de férias, com a máquina de fotografia, chinelo de dedo, e imaginam que o impacto econômico do turismo é somente aquele gasto ocasionado por esse sujeito em hospedagem, passeio, transporte e alimentação. No entanto, esse é apenas um tipo de turista, e esses gastos, nesses itens que eu acabei de mencionar, são apenas os realizados no que chamamos de atividades características do turismo. É uma expressão, né? É uma expressão trabalhada pelo IBGE, que são aquelas que provavelmente não existiriam sem o turismo, ou seja, aquelas que recebem diretamente o dinheiro novo trazido por esse turista. E além disso, então assim, existe toda uma cadeia produtiva por trás dessas atividades características. E além disso, esses turistas, os turistas são todos os indivíduos que se deslocam para cidades diferentes da sua residência e realizam pernoites. Então, nesse grande grupo, que não são só os turistas de férias, a gente tem, por exemplo, os turistas de negócios, os turistas de eventos, que têm comportamento de gasto, inclusive, muito superior aos turistas motivados a lazer. Então, uma política de turismo, ela não vai
motivar apenas a atração daquele turista de máquina de tirar foto. Ela tem que ser uma política ampla que envolva, por exemplo, questão de impulsionamento de negócios, impulsionamento de eventos. Então, essa questão da cadeia produtiva, a gente entende claramente que as atividades características que a gente citou agora, elas são só a pontinha do iceberg na economia do turismo. A gente precisa saber, por exemplo, ter isso claramente no nosso raciocínio, que para funcionar, por exemplo, uma pousada, ela precisa de móveis, ela precisa de enxoval, toalha, lençol, ela precisa de alimentos, precisa de produto de limpeza, precisa de itens de decoração, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, enfim, uma infinidade de ativos, de itens que constantemente movimentam a economia como um todo, né? Não só essa economia que a gente chama de turismo. No Brasil, o turismo já é um dos setores mais importantes da economia, sendo inclusive a principal atividade econômica de muitas cidades nossas. Recentemente, a CNC estimou um faturamento total para 2023 de 460 bilhões de reais. Então, não é um número que a gente possa considerar indiferente, né? É um número relevante. E olha só que legal, nessa pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, que você citou no início da reportagem, com mais de 2.200 domicílios, né, em todos os estados brasileiros, mostrou que a população brasileira já vê o turismo como terceira atividade econômica mais importante para o país, atrás apenas de tecnologia e comércio. Então, o turismo já vem conquistando seu espaço aí também na mentalidade do povo brasileiro, ainda que esses conceitos, essa questão da cadeia produtiva ainda não esteja tão clara na cabeça de todo mundo. Mas e é o setor que, desculpe interromper, mas complementando, é o setor que mais emprega também, né, Natália? Dos que mais, né? Emprega muito, porque ele é intensivo em mão de obra, né? Então, vamos pensar naquela pousada. Essa pousada, ela vai ter, claro, os recepcionistas, vai ter a governanta, né, camareiras, vai ter garçom, mas ela também movimenta uma cadeia de empregos que muitas vezes a gente não percebe como hóspede. Então tem as pessoas da manutenção, enfim, é muita gente empregada, tanto nas atividades características como nas atividades que suportam essas atividades características. É um setor, de fato, muito importante para muitas cidades brasileiras. Enfim, em alguns países o principal ativo econômico é o turismo. Ótimo. Não, interessante para a gente entender esse conceito, mesmo para além das atividades características. E com isso, para a gente empreendedor também de pequenos negócios, o quanto se sentirem importantes, se sentirem parte dessa cadeia e se beneficiarem dela, né? Esse movimento todo beneficia pequenos negócios também assim, né, Natália? Muita coisa. Pesquisas do Sebrae indicam que no turismo em si, dentre essas atividades características, 97% das empresas já são MPS. Nessas ACTs, né, atividades características do turismo. Mas, por quê? Porque são agências de turismo, são pequenas pousadas, são até empresas de guias de turismo. Geralmente elas são de pequeno porte, né? Claro que existem as grandes redes hoteleiras, mas são minoria dentro desse conglomerado. E aí, mesmo os negócios que não são propriamente turísticos, ou seja, aqueles cujas receitas não são oriundas das vendas diretas aos turistas, podem sim se articular para se inserirem nessa cadeia produtiva, né, dependendo da sua cidade, da cidade em que estão inseridas. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de marketing digital, eu posso atender o salão de cabeleireiro, eu posso atender o mercado. E será que eu consigo ofertar serviços para negócios turísticos que estão ali na minha região? Né, a gente sabe que hoje o principal canal de promoção são os canais digitais, e especificamente, principalmente no turismo, porque eu tenho que captar quem está fora da minha cidade, né? Não adianta eu botar o outdoor ali na minha loja, uma bela fachada, porque eu preciso captar quem está vindo de outros lugares. Então, será que eu consigo prestar um serviço para essas empresas? Ou se eu tenho um hortifruti, por exemplo, como que eu posso fazer para passar a ser fornecedor das pousadas, dos restaurantes que atendem diretamente os turistas no meu bairro? E assim por diante. Então, o segredo talvez seja enxergar as oportunidades que o turismo traz, mesmo que o turista nunca tenha colocado um pé ou que nunca vá colocar um pé no meu estabelecimento. Ótimo. E ter iniciativa, né? Para além de investimentos, não precisa mudar muito no seu negócio, não, mas ter a iniciativa, se sentir parte do processo, né, Natália? Essa conversa ia longe, mas termina o nosso tempo aqui, preciso me despedir de você. Vamos lá. Que bom que deu tudo certo hoje.
Obrigado por hoje, viu, Natália? Até a próxima. Um abraço forte. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Muito bem, e assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília, na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios sempre e até mais.